uma situação que me incomoda muito, porque ontem, depois da saída de campo, o Hulk deu uma declaração, e a gente não pode usar, tá, pessoal? A Globo não liberou pra gente usar, e obviamente que existe esse respeito entre as partes. O Hulk deu uma declaração dizendo assim, o que tá funcionando, pra que mudar o que tá funcionando? Aí depois ele acho que o Hulk é muito inteligente. Acho que ele sacou que isso poderia ser direcionado pro Hulk. Ele falou assim, pro Cuca. Aí ele disse assim, não, eu tô falando de nós aqui, jogadores, dentro de campo. Não, vocês não determinam, viu, Hulk? Vocês podem até fazer pelo empirismo, mas muito vem pela determinação mesmo, pela orientação do líder que tá lá fora. Mas olha, independentemente dessas mudanças, você vai enfiando atacante no time, vai enfiando atacante no time. Aí um jogo, o Coelho joga pela direita, outro jogo dá pra ler lá. de lateral. Coloca pra gente aqui. O Coelho tá de ponta. Coloca pra gente aqui. Aqui, ó. Pra quem tá vendo aí pelo YouTube, ele disse o seguinte, aspas pro Hulk aí, tem que mudar. Não adianta a gente estar sofrendo pra caramba em casa, não existe isso. Mesmo quando ganha no último minuto. Segundo tempo, tem que dar o máximo. Temos que ter mais leveza pra jogar. Tá tudo bem, vamos manter. Não pode tá toda hora mudando. Se a gente tá dando certo, vamos jogar. Aí depois ele meteu assim, ó. Eu falo por nós ali dentro de campo, nós jogadores. Tentando tirar do colo do Cuca. A gente tem que ter perseverança. Tá dando certo? Vamos manter, vamos pra cima. Bom, se você tiver um pouquinho de discernimento, você vai entender que ele meteu uma letra ali e depois ele tentou desviar o foco pros jogadores. Essa aí foi direto. Foi direto essa aí, obviamente. Tem que mudar e tal. Num jogo, o Coelho arrebenta de lateral direito, no outro tá aberto pela ponta esquerda lá, uma loucura e tal, mas tudo bem, tá? Quando funciona a gente elogia e quando não funciona a gente critica e tal. Só que vou pegar aqui o Valu como referência, porque eu sou resultadista. E nas Copas eu sempre digo que não interessa se você jogar. E obviamente que quando você faz um bom jogo, né? E ganha, melhor ainda. Mas em Copa você pode não fazer um bom jogo e passar, como foi contra o Flamengo no jogo de volta aqui. Mas o que tem que destacar é que o Elton perguntou no início do programa. Que jogo você se lembra dos mais recentes aí, onde o Atlético foi bem? Jogou bem, um time seguro. Vamos lá, jogou bem. Eu não tô falando que você joga 100 minutos em cima do adversário, sufocando, que isso não existe no futebol. Nenhum Cruzeiro que é organizado consegue jogar 100 minutos deitando no adversário. Pode até um jogo ou outro acontecer, mas é só o jogo do Flamengo. Você lembrou só de um. Só da partida de ida das oitavas. Você lembrou só de um. E você lembrou de um jogo que o Atlético venceu e foi bem. Isso. É isso. Pra chamar de seu ainda não existiu, né, Thiago? Aquele jogo. Você vai pegar um outro jogo assim, enquanto o Maringá. Eu acho que não tem esse jogo. Aí são os adversários mais fracos. Caracas aqui. O Iquique aqui. Esse Atlético aí só existiu no Campeonato Mineiro, Elton. Não, assim, então não. Centro-América. Nem isso. Não, eu acho. Você vai falar assim, eu tô falando assim, ó. O jogo pra chamar de seu, aquele jogo. O que você diz? Aquele jogo gigantesco. Que é jogo de encher os olhos. Não tem. Na temporada não tem. Mas eu acho que jogou contra o Red Bull Bragantino, foi bem. Contra o Inter, foi bem. Tô falando de ir bem, tá? Mas eu acho que o outro quer dizer, tipo assim, se a gente traz pro lado do Cruzeiro, por exemplo. Sim. Você compara com Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Sport, Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro e Flamengo. Tá vendo? Sim, tá vendo? Cruzeiro e Flamengo. É isso. Cruzeiro e... É isso. Grêmio, o próprio Grêmio. Juventude. Eu acho que tudo que a gente falar, hoje em dia, tudo que a gente comentar, desde o dia do sorteio da Copa do Brasil, eu falei assim, gente, tudo que a gente for falar, hoje em dia, a partir desse dia, o dia do sorteio, a gente falou assim, ó, tudo vai puxar de um pro lado pro outro. Sim. Porque você fala as coisas pensando no confronto. Aí você pega, o torcedor atleticano vai pensar assim, qual jogo que o Atlético foi imponente? Qual jogo que você olhou e falou assim, antes de começar o jogo, você falou assim, vai deitar, eu confio. O atleticano não tem essa paz de apontar para um jogo assim, ó, vai ter Atlético e São Paulo, tô dando um exemplo. Atlético e São Paulo na próxima semana. Esse jogo a gente pode confiar. Esse jogo a gente vai dominar o jogo. Aí você olha pro Cruzeiro, que é o adversário da Copa do Brasil, o Cruzeiro por várias vezes, a gente aqui, ó, fazendo pré-jogo, a gente falou assim, o Cruzeiro vai dominar esse jogo. O Cruzeiro vai nadar de braçada. A gente cantou a pedra do que ia acontecer no Cruzeiro e Grêmio. Quanto ficou o jogo, Valu? 4-1. A gente falou da superioridade que o Cruzeiro ia apresentar. O Atlético, ele não consegue se impor. Quando a gente chama também para a questão, por isso que a gente bate tanto na tecla, e eu e o Valu levantamos muito a bandeira do desempenho, de buscar desempenho, até na derrota do Atlético
pro Flamengo de 1-0, a gente falou assim, ó, vimos um desempenho nesse jogo. Teve alguma coisa nesse jogo. Uma luzinha, ele mexeu. Teve algo, sim, mas não persistiu. E aí, detalhe, então, quando parece que muitos disseram, contra o Flamengo é uma mudança de marcha, é uma mudança de rumo, aquela vitória, grande atuação, eu disse o seguinte, eu preciso de ver esse time fazer isso de novo pelo menos mais uma vez, pra falar assim, a partir de agora, porque se o Atlético passa pelo Flamengo, na minha opinião, sem ser da forma que passou, o Atlético, vamos... É que o Si não joga. O Atlético jogou tão mal o primeiro tempo aqui na Arena que podia ter tomado 2-3-0 pro Flamengo no jogo da volta. Sim, primeiro tempo ali era 2-3. Eu falei assim, o Cuca achou contra o Flamengo lá. Cara, beleza. Quando eu penso assim, eu preciso de ver esse time repetir mais uma vez pra eu falar, agora o Atlético passou a ter um nível de atuação confiável. Ele faz aquele primeiro tempo. Então é um time não confiável. Só que ninguém pode dizer... Mesmo com aquele grande resultado e desempenho. Só que ninguém pode dizer que há oportunismo nisso que está sendo falado aqui, porque porque depois do primeiro jogo no Maracanã, o Valu meteu essa aqui, né? Qual? O jogo da Copa do Brasil? No que o Atlético venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Valu chegou e disse, olha, eu preciso esperar, ver se o Atlético vai repetir essa atuação. Aí saiu a escalação do jogo de volta. Na escalação do jogo de volta, antes do melão rolar, todo mundo se perguntou, que merda é essa? Esse cara mudou o que ele tinha feito no Maracanã, né? Sim. E aí foi uma tragédia, o risco de ter tomado 2-3, tragédia no primeiro tempo que eu tô dizendo, risco de tomar 2-3. Mas como passou no pênalti, aí vai se sustentando pelas classificações das Copas, diante do Bucaramanga, que foi um gente, como diz o Breno Galante, o Bucaramanga veio aqui e quase tirou o Atlético da Sul-Americana. Mas como passou e o Everson desviou o foco total nas duas decisões, aí o torcedor vai tendo paciência. Aí você recebe o Grêmio, luta. Desde o início do campeonato, a gente falou que ia lutar contra o rebaixamento. O Grêmio é muito ruim. O time é muito ruim. É futebol do Z4, não tá lá, mas... Sabe? Então, assim, aí o Grêmio em crise e o Atlético entrega 6 pontos, toma 5 gols de um time que não faz gol em ninguém, toma 5 gols e consegue a proeza de tomar 2 gols do Edenilson. Que lá o torcedor do Grêmio não quer ver mais sendo escalado. Torcedor que, inclusive, fez terrorismo contra o Grêmio no embarque aqui para Belo Horizonte lá. Exatamente. Fez terrorismo o torcedor do Grêmio. Então, o Grêmio em crise, futebol em crise, emocional em frangalhos. O emocional do Grêmio no bueiro chega aqui e faz 3-1 com o terceiro gol metendo totó no Atlético. Aliás, quando o Júnior Santos perde a bola, o Júnior Santos, eu entendo que você pode reclamar. Eu acho salutar você cobrar mais minutos. Mas eu acho que é também desmoralizante você dar um passe no meio-campo pro Hulk com 3 jogadores marcando. Você dá o passe exatamente nele e depois você mete a mão na cintura e o Grêmio liga o contra-ataque. Aí eu acho que até o Scarpa, trotinho, meio que já prevendo a tragédia do terceiro gol. E aí o Grêmio faz linha de passe na entrada da área do Atlético. Um negócio cavernoso o que aconteceu. Desmoralizante, vexatório, vexaminoso. Um negócio que não pode... se isso não for motivo para uma grande reflexão sobre o que está sendo feito no trabalho de organização desse time do Atlético aí, eu realmente não sei onde isso pode chegar. Enquanto for passando de fase nas Copas, vai se sustentando. E outra coisa, se classificar contra o Godoy Cruz, tem uma turminha aí que vai ficar mandando letrinha pra quem critica, né? Porque adora mandar uma letrinha e agora vão falar o quê? E os pessimistas de plantão? E a turma do a assessoria ambulante, melhor, né? A assessoria ambulante de Belo Horizonte que temos. Vão ficar mandando letrinha, mas eu não tenho o menor problema. Jogou bem ou ganhou em Copas, eu chego aqui e elogio. Jogou mal, perdeu e deu vexame como ontem, eu chego aqui e critico. O trabalho do Cuca
se sustenta pelas classificações, mas o time é realmente uma baranga dentro de campo. O Valu falou sobre o futebol do Grêmio ser de Z4, o Elton trouxe um dado que, cara, é a realidade. Hoje do Atlético também é de Z4. Esse pós-Copa do Mundo de Clubes, péssimo. O Atlético joga 6 jogos, mal, uma vitória, Thiago. E não apresenta absolutamente nada. 6 jogos, uma vitória. A gente olha pro Atlético, não tem nada que eu olhe e fala, pô, isso aqui me dá a tranquilidade de que ali na frente esse time vai entregar um pouco mais. Me dá a tranquilidade que ali na frente esse time vai se encaixar. A bola parece um cactus nos pés do Atlético. O Atlético não consegue ter um mínimo de criatividade contra um Grêmio dentro de casa. O Atlético recebe o Grêmio primeiro com criatividade. Que perigo real o Atlético levou ao gol finalização do Scarpa. Ao gol do Grêmio. Zero. Gente, eu tô falando assim, porque teve jogador que falou assim, fizemos um bom jogo no primeiro tempo. Não. Velho, vocês não fizeram um bom jogo no primeiro tempo, cara. Não fizeram um primeiro tempo muito bom. Vocês jogaram, é pra ver o nível do Grêmio. Vocês conseguiram impor em cima do Grêmio, circulando a bola e sem fazer nada ao gol adversário. Nada. Se não fosse o chute do Scarpa, maravilhoso por sinal, viu? Merece placa, realmente merece. Golaço. Mas vai estar ali com um jogo perdido. Acredito que o Atlético nem vai dar placa pro Scarpa, mas merecia. Por causa da derrota, o Atlético não vai fazer isso. Mas o segundo tempo, de um nada. Aí toma gol mentalmente também. Falar de mental também é muito importante, viu, HG? O mental é de uma ameba. Uma ameba. O mental do Atlético é de uma ameba. Tomou o gol. Tinha 12-8, não sei, era início do segundo tempo. O time desabou. O time se desencontrou. Era lateral querendo fazer a de ponta, era meio campo querendo fazer a de zagueiro. Tudo desconstruído. E depois, por tantas mexidas que foram feitas para tentar alguma coisa, tomou o terceiro num baile, né? O Cuca, aí eu vou te dizer mais, hein? Você tá tentando segurar, bancando alguns jogadores e meio que desprezando outros. Eu acho que você tá cometendo um grande erro. Você tá querendo agradar todo mundo e não vai agradar ninguém, no final das contas. E outra coisa, na coletiva, eu avisei aqui que essa Pi queria explodir no seu colo, quando você disse, não, vamos lá, esquece esse negócio de contratação e vamos lá, é com o que eu tenho. Eu falei, Cuca, você está assumindo uma responsabilidade que você não tem condição de assumir. Isso vai explodir no seu colo daqui a pouco. Você segurou a onda, poupou críticas, a demora para resolver seus problemas e tal. Aí ontem você desabafou, né? Falou sobre as necessidades desde muito tempo, etc e tal. Porque isso eu não falo, eu dei um empurro pro Vitor e tal. Até o Vitor você expôs na coletiva. E tem um nome no mercado que pra mim, rapidinho, o Atlético pode sim fazer essa troca, que é o Vojvoda. Eu sei que a gente não tá falando disso, mas eu pensei isso aqui agora. Com o Vojvoda livre no mercado, um cara que o Atlético sempre sonhou. A gente sabe que os meninos gostam muito do Vojvoda. E eu não duvidaria que essa troca acontecesse ainda esse ano. Lamento pelo Atlético, que mostra não ter convicção alguma em relação aos treinadores contratados. Mas não duvido que esse se tornará o primeiro nome da diretoria do Atlético, uma eventual queda do Cuca, viu? Só rapidinho, o Atlético tem, já falei várias vezes aqui, os problemas do planejamento, teve os problemas institucionais, as questões salariais, mas percebem como o problema do campo, ele sempre existiu de uma maneira silenciosa e que com o passar do tempo, ele não sendo resolvido, ele chega ao seu ápice agora, porque esse problema, o Atlético que apresenta esse futebol pós-Copa do Mundo de Clubes, não estava um Atlético de uma entrega de um futebol confiável antes da Copa do Mundo de Clubes. Vocês lembram o discurso antes da Copa do Mundo de Clubes? De uma maneira geral nosso, essa parada vai ser primordial, benéfica, para que a gente possa recuperar jogadores, melhorar o nosso jogo, e não aconteceu. O que a gente vê é a continuidade de um time que não consegue se organizar de forma alguma, e nesse particular, o Cuca é o principal responsável, na minha opinião. Porque a gente, quando a coisa ajusta, a gente coloca muito no colo do treinador, porque eu, por exemplo, tenho falado aqui sistematicamente que
por exemplo, é impossível você não traçar paralelos, né? Que a melhora considerável, a recuperação de jogadores, a organização do Cruzeiro passa muito pelo seu treinador. Então, quando o Atlético se desorganiza, e o Elton chamou a atenção para uma coisa que para mim é muito importante. Aliás, ontem eu até anotei aqui para não me esquecer que na coletiva ontem do Felipe Luiz, o Felipe Luiz soltou uma frase muito importante que serve muito para o Atlético. Ele disse: futebol é confiança e estado de ânimo. Quando os jogadores não têm confiança no trabalho e esse estado de ânimo não acontece, a gente vê o que a gente viu ontem contra o Grêmio. Quando você oscila demais, o futebol é muito volátil, principalmente no que tange a organização, passa muito por isso aqui. É confiança e estado de ânimo. E é exatamente o que está faltando ao Atlético. Mas não pode faltar a você se quiser vender o seu carro. Independente